Olá pessoal! Hoje eu venho conversar com vocês sobre as minhas leituras do mês de maio. O primeiro livro que eu li esse mês foi esse aqui, Índigo, da Marina Warner. Esse aqui é um livro muito interessante, ele é na verdade uma adaptação, um retelling da peça A Tempestade, do William Shakespeare, mas em um contexto colonial e um contexto pós-colonial. Eu vou explicar. Esse livro é dividido entre duas partes. A primeira parte acontece lá no início do século XVII, nas Ilhas Caribenhas, quando os ingleses chegaram por lá para colonizar o território, e também no final da década de 1980, já em Londres, em um contexto pós-colonial. E acompanha a vida desses descendentes, desses colonizadores ingleses das Ilhas Caribenhas. E o que eu acho muito interessante desse livro da Marina Warner é que ela trabalha questões de identidade nesses descendentes dos colonizadores e como eles têm dificuldade em estabelecer a sua própria identidade, meio inglês, meio caribenha. Aliás, quem tem interesse em estudar essas questões de identidade e também esse contexto colonial e pós-colonial nas Ilhas Caribenhas, eu sugiro também a leitura desse livro, Caribbean Discourse, ou Discursos Caribenhos, do Edouard Glissant, que é um autor nascido na Martinica e que fala sobre diversos desses pontos de reflexão sobre questões pós-coloniais e também ambientes transculturais. Muito interessante. Voltando ao livro da Marina Warner, a parte que me interessou mais foi justamente a parte que se passa no século XVII, na ilha. Nós acompanhamos a personagem Sycorax, que é uma mulher que vive isolada em uma região das Ilhas Caribenhas porque ela foi expulsa pela sua tribo por acharem que ela é uma bruxa. O interessante é que a Sycorax, na Tempestade do Shakespeare, é uma bruxa e é a mãe do Caliban. A Sycorax, então, vive nessa ilha com duas crianças. A primeira criança que ela toma para si é o Dulé, que também é conhecido como Caliban, então aí outro ponto de conexão com a história de Shakespeare, e mais tarde ela também toma para si a responsabilidade de cuidar de uma criança chamada Ariel, aí também outro ponto de conexão com Shakespeare e a Tempestade. Então ela vive sozinha nessa ilha, aliás com essas duas crianças, até que um dia a ilha é atacada pelos colonizadores ingleses. Essa, na minha opinião, é a parte com mais ação do livro, quando os ingleses chegam e a Sycorax e os seus filhos tentam proteger a ilha dessa invasão. E eu separei aqui para vocês uma citação do livro que eu acho muito interessante. Então isso já se passa lá na década de 1980 e uma das personagens reflete sobre a questão de tradição. Ela diz o seguinte: tradição é uma mentira. É sempre um processo seletivo, não importa o que você faça. A classe dominante escolhe a tradição a seguir. Então eu achei essa citação muito interessante e também contribui para esses pontos de discussão que a gente encontra nesse livro Índigo da Marina Warner. Então, se você gosta de livros com temática coloniais ou pós-coloniais ou de releituras de Shakespeare, eu sugiro para vocês Índigo da Marina Warner. O segundo livro que eu li este mês foi um livro que eu estava muito curiosa para ler porque parecia que todo mundo estava lendo o mesmo livro e assistindo a mesma série, então eu resolvi entrar na hype e comprei o livro 13 Reasons Why, ou Os 13 Porquês, do Jay Asher. Eu também estava à procura de uma leitura mais dinâmica e eu acho que essa aqui foi uma ótima escolha. Então eu acho que a essa altura todo mundo já conhece a história de 13 Reasons Why. Conta a história da Hannah Baker, que é uma adolescente de 17 anos que cometeu suicídio, e ela deixa então 13 fitas com 13 motivos pelas quais ela se suicidou, e ela deixa essas fitas para os seus amigos escutarem e conhecerem um pouco mais da vida dessa menina que acabou tirando sua própria vida. Eu acho que esse é um livro muito interessante e tem um motivo pelo qual todo mundo tá lendo esse livro e todo mundo tá comentando sobre esse livro, que são questões que muitas vezes não são comentadas na escola ou entre os adolescentes, como o suicídio, que é algo que tem que ser discutido e tem que ter um espaço de discussão na mídia. Então fiquei contente que 13 Reasons Why talvez esteja suprindo essa demanda. Bom, uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse livro foi a maneira como ele foi escrito, que eu acho que foi sensacional, uma ótima escolha
do autor. A narrativa é contada assim, não sei se vai dar para vocês verem, mas em itálico a gente fica sabendo que Hannah Baker gravou, e na fonte normal a gente lê as reações do Clay Jensen, que é esse menino que era apaixonado pela Hannah Baker, mas nunca teve coragem de se declarar para ela enquanto ela ainda estava viva. Então na fonte em normal a gente tem as reações do Clay às gravações, aos pensamentos, aos desabafos da Hannah. Então, são 13 motivos, por isso 13 capítulos, cada capítulo para uma dessas fitas, mais um capítulo no início e um capítulo no final. Eu achei muito interessante que essa edição do livro aqui, ele traz algumas imagens das séries de televisão, da série de televisão da Netflix, que tá super popular, e também no final traz uma entrevista com o Jay Asher, que é o escritor do livro, e ele comenta sobre como ele decidiu, como que ele escolheu a estrutura da narrativa. E eu achei muito interessante que ele explica que primeiro ele escreveu tudo o que a Hannah diz, todos os pensamentos que ela deixou gravado nessas fitas. E ele até chegou a pensar em deixar o livro assim, completo, só com a perspectiva da Hannah, mas o que eu acho que foi uma ótima decisão, ele depois reescreveu o livro, incluindo as reações do Clay aos desabafos da Hannah. Eu acho que essa foi uma decisão muito inteligente, porque senão, se fosse só a perspectiva da Hannah, eu acho que seria um livro muito empobrecido se comparado a esse, com essa dupla narrativa. Então esse foi o meu segundo livro, minha segunda leitura do mês de maio. Esqueci de dizer que agora estou acompanhando a série na Netflix e eu estou adorando, estou no capítulo 11º episódio, então estou quase terminando. Tô gostando muito e achei muito legal ter lido o livro antes para depois assistir a série. Bom, o próximo livro na minha lista de leituras do mês de maio foi uma peça de teatro chamada Os Físicos e escrito pelo sueco Friedrich Dürrenmatt. Essa peça foi escrita em 1961 e é uma das peças mais importantes, mais conhecidas desse autor sueco. Na Universidade de Leiden, aqui na Holanda, no último semestre, um grupo de teatro produziu essa peça e por isso eu fiquei muito curiosa para ler essa peça, porque eu via cartazes em todos os lugares. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de assistir a produção deles no semestre passado, mas agora, alguns meses depois, eu consegui ao menos ler a peça. Esse texto tem como plano de fundo as consequências da Segunda Guerra Mundial e também as consequências das inovações nos campos da ciência e inovações tecnologia nucleares. A história se passa em um sanatório e foca em 3 personagens, em 3 pacientes fora do comum. Um deles acredita ser Sir Isaac Newton, o outro deles acredita ser Albert Einstein e o terceiro deles acredita que ele recebe visitas do rei Salomão, o rei da Bíblia, e que ele lhe passa informações e ele está revelando para ele os princípios da descoberta universal. Os diálogos entre esses 3 personagens, entre esses 3 pacientes, são muito engraçados, são muito interessantes. E o que acontece em meio a tudo isso é que 3 enfermeiras do sanatório são encontradas mortas, uma de cada vez. O que tudo indica, cada um desses pacientes que eu comentei com vocês foi responsável pela morte de cada uma dessas enfermeiras. Eu não vou contar para vocês o que acontece ou os plot twists dessa peça, tem vários plot twists, mas a peça levanta a questão do que é realmente ser louco e também do papel da ciência e da tecnologia em uma sociedade motivada e focada em destruição. Quando eu terminei de ler esse livro, eu me lembrei do livro do Machado de Assis, O Alienista, que também levanta essa questão sobre o que é ser louco e o que não é, e quem é louco nessa nossa sociedade e quem não é. Enfim, é uma peça muito interessante. Eu não conhecia esse autor antes, Friedrich Dürrenmatt, mas gostei muito dessa peça. Ela é bem rapidinha de ler. Aqui na capa vocês podem ver também a imagem de uma explosão nuclear, então acho que vale muito a pena a leitura, ainda mais nos tempos de hoje, que ciência e a tecnologia ainda continuam sendo usadas para destruição. E por último, mas não menos importante, eu li o livro Three Strong Women, ou Três Mulheres Fortes, da francesa Marie Daye. Esse livro foi publicado em 2009 e foi uma das leituras do meu workshop sobre literatura africana. E esse livro conta a história, claro, de 3 mulheres fortes e as histórias de vidas dessas 3 mulheres, que são 3 narrativas
isoladas, mas ao mesmo tempo tem algumas conexões entre elas. E todas essas histórias se passam entre a França e o Senegal e vice-versa. A primeira história é de uma mulher chamada Nora, que é uma advogada em Paris. Ela é uma mãe solteira e ela vive com a sua filha e também com o seu novo namorado e o filho do seu namorado. A filha, aliás, a filha do seu namorado. E a pedido do seu pai, que ela não vê há muitos anos, ela viaja para Dakar, no Senegal, para encontrá-lo, e ela acaba descobrindo diversas coisas sobre a sua família. Ela também acaba descobrindo que o seu irmão, que ela também não vê há muito tempo, acabou se envolvendo em um caso de polícia e ele agora precisa da sua ajuda como advogada e como irmã. A segunda história foca na personagem Fanta, que é uma mulher africana, mas nós temos acesso a essa história através da perspectiva do seu marido, Rudy, que é um homem muito agressivo e que se arrepende das diversas escolhas ruins que ele fez na sua vida. Os dois moravam em Dakar, no Senegal. Eles eram professores em uma escola até o dia em que um acidente aconteceu, um incidente, aliás, eu não vou contar para vocês o que aconteceu, mas Rudy é mandado embora da escola e ele acaba convencendo a Fanta a irem buscar uma nova vida na França. Mas as coisas não saem bem do jeito que eles imaginavam ou do jeito que Rudy tinha prometido para Fanta. Ela tinha uma carreira promissora como professora no Senegal, mas ela não consegue emprego na França. E o casamento dos dois também está numa fase terrível. Essa é a narrativa mais longa das três. E o interessante é que ela não é escrita pela perspectiva da Fanta, mas pela perspectiva do homem, perspectiva do Rudy. Então se arrasta um pouco, mas vale a pena ir até o final, porque a terceira história é, na minha opinião, a mais triste das três e a que mais me tocou, que é a história da Kadi Demba. Ela é uma jovem mulher recém-casada e tudo que ela quer nesse momento é ter um filho. Ela administra um pequeno café com o seu marido, até que um dia, inesperadamente, o seu marido morre e ela então se torna uma jovem viúva sem filhos. Ela não tem para onde ir, porque ela não vê a sua família há muito tempo, então ela não tem escolha a não ser ir morar com a família do seu marido por um tempo. Só que a família do seu marido despreza a Kadi porque ela não era a escolha que eles queriam para o casamento do filho deles e também por ela ser um fracasso por não ter conseguido dar um filho à família. Então, depois de um tempo, ela é mandada embora por essa família e ela se vê sozinha, perdida, sem ter para onde ir. É aí que ela decide se juntar a um grupo que está tentando atravessar as fronteiras e entrar na Europa em busca de uma nova vida. Então a gente acompanha as dificuldades dessa travessia e, gente, é uma história de cortar o coração. Não vou falar para vocês o que acontece com a Kadi no final, e o interessante é que, como eu disse para vocês, essas histórias parecem ser isoladas, mas se a gente prestar atenção em alguns detalhes, a gente vê que essas três histórias estão conectadas. Eu tenho aqui a versão traduzida para o inglês, Three Strong Women, mas essa história também já foi publicada no Brasil como Três Mulheres Fortes e publicada pela saudosa Kozak Naif, mas ainda tem alguns exemplares disponíveis que eu dei uma pesquisada na internet. É possível encontrar o livro em algumas livrarias ou então na estante virtual. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras do mês de maio. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir e de compartilhar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É só clicar aqui ou aqui, em um dos dois lados, onde está escrito inscrever-se em vermelho. Espero ver vocês no próximo vídeo. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!